Meus irmãos, vamos agora passar para o momento da mensagem, da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 46. Salmo 46. Iremos meditar no Salmo de número 46. Salmo 46 diz assim: Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Meus irmãos, a Bíblia nos exorta, de Gênesis e Apocalipse, a nós termos fé em Deus, nós termos confiança em Deus nos momentos de lutas. A Bíblia fala que aquele que retroceder a Deus não se alegra em seu interior com aqueles que retrocedem. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. E Deus nos prova para desenvolver a nossa fé. E os momentos de luta, de tribulação, é um momento onde a nossa fé é testada, é provada, colocada sob fogo. E, meus irmãos, nós precisamos entender que nós temos motivos e razões para nós não temermos as tribulações e as angústias. Veja o versículo de número 2. Portanto, não temeremos. Esse portanto, ele está chegando à conclusão, né? Portanto, ou por causa disso, nós não iremos temer. Por causa do quê? Qual a razão que os filhos de Corá, aliás, que escreveram esse salmo, têm para não temer as tribulações? Quais as razões? Por causa do que eu não devo temer as tribulações? E esse é o tema desse salmo, desse sermão, né? As razões para nós não temermos as tribulações. E a primeira razão é o socorro de Deus, que ele salienta no versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Veja que no versículo 1 ele fala sobre as tribulações no plural. Isso já nos remete ao fato de que tribulações vai fazer parte da vida do crente, desde o Antigo Testamento até os nossos dias, e sempre vai ser assim enquanto nós estivermos nessa terra. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Então, nós temos que entender que as tribulações elas vão vir. A tribulação que nós estamos vivenciando do coronavírus e da crise econômica, estamos passando por ela vai passar, vamos vencer em Cristo Jesus, vamos superar, mas virão outras tribulações. Então, nós temos que estar preparados, porque elas são certas e que irão acontecer. Então, o que nós devemos fazer? Ou qual é a razão para nós não temermos essas tribulações? A primeira razão é o socorro de Deus. Confiar que nosso Deus é um Deus que nos socorre. Veja o versículo 1. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Refúgio e fortaleza são sinônimos aqui de socorro. Nos momentos de tribulações, de guerras que haviam na terra prometida, os filhos de Israel lutando, guerreando com outros povos, existiam cidades de refúgio para criminosos, mas também existiam locais de refúgio para soldados no meio da guerra, na hora da fuga. Na verdade, o povo de Israel enxergava Jerusalém, a cidade de Deus, como um refúgio, porque lá estava a presença de Deus. O nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, entenda,
Não temas as lutas que nós estamos passando. Nós não devemos temer, nós devemos confiar que nosso Deus é um socorro bem presente, que Ele vai nos socorrer, que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ainda que toda a terra passe por essa tribulação, você tem que ter confiança de que Deus cuida de você. Então, a primeira razão para nós não temermos as tribulações, por causa do socorro de Deus. A segunda razão, por causa da presença de Deus. E Ele é um Deus bem presente, especialmente na hora da tribulação. Versículo 1. Socorro bem presente nas tribulações. A presença de Deus é que nos dá ânimo, alento, forças para poder continuar avançando mesmo em meio às tribulações. Deus não nos abandonou, apesar dessa crise que o mundo está vivendo, mas Deus não abandonou o seu povo. Deus diz em Hebreus capítulo 13, jamais te abandonarei. Deus não nos abandona, a presença dele é contínua conosco. Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias. A presença de Deus deve ser, meus irmãos, um fator suficiente para nós nos mantermos tranquilos. Lembre-se, às vezes nós nos comportamos como os discípulos dentro de um barco, em meio à tempestade, nós gritamos por socorro, nos desesperamos, achamos que vamos morrer, enquanto Jesus está ali dentro do barco. A presença de Jesus está conosco nesse barco. Então, descanse em Deus, confie na presença dele. Ele está presente não só em nossas vidas no meio da tribulação, mas inclusive dentro de nós, através da habitação do Espírito, que é ilustrada aqui a partir do versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Nós somos o santuário de Deus, e esse rio é o fluir do Espírito Santo, de acordo com o Evangelho de João, nas palavras de Jesus Cristo. Versículo 5. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus não vai permitir o nosso abalo, porque Ele está no meio de nós, está dentro de nós, através do Espírito Santo. Deus a ajudará desde antemanhã. Então, a primeira razão para não temermos as tribulações é o socorro de Deus. A segunda razão para nós não temermos as tribulações é a presença de Deus no meio do seu povo, um socorro bem presente nas tribulações, e a presença de Deus através da habitação do Espírito Santo em nós. E essa habitação do Espírito Santo é que faz com que nós recebamos, que Deus receba intercessão ao nosso favor, porque o Espírito Santo que habita em nós intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos dá assistência, nos assiste em nossas tribulações. Então, primeira razão é o socorro de Deus. A segunda razão é a presença de Deus no meio do seu povo. A terceira razão para nós não temermos as tribulações é a justiça de Deus. Veja o versículo de número 6 a 9. Versículo 6 a 9. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Deus fez assolações na terra, tanto em alguns momentos em Israel, como outros momentos atingindo os povos, as nações que perseguiram Israel. Versículo de número 9. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Ou seja, Deus ele traz assolações à terra, as nações vão bramar, as nações se abalam, os reinos se abalam por causa da ira de Deus. Meus irmãos, nós estamos presenciando um momento muito sério. Nós estamos presenciando aquilo que nós estudamos recentemente, que nós ouvimos da parte de Deus na palavra, acerca de que em breve viria o juízo de Deus sobre essa nação e sobre essas nações do mundo que têm afrontado sobre o nome do Senhor. E de fato, Deus tem corrigido as nações e Deus tem corrigido também a sua própria igreja que estava adormecida, e isso tem feito, essas situações têm feito trazer um despertar para a igreja. Deus é justo. Todas as tribulações que nos acometem ou vêm sobre o mundo é a justiça de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que confiar no controle de Deus e no juízo de Deus, porque Deus é justo e Deus é soberano. Então, temos aqui as razões para nós não temermos as tribulações. A primeira razão, o socorro de Deus, que Deus vai socorrer o seu povo. A segunda razão é a presença de Deus no meio do seu povo. A terceira razão é a justiça de Deus, e nós devemos olhar sob essa perspectiva. E uma vez que você entende que Deus nos socorre, que Deus é presente, que Deus é justo, você vai então se aquietar o seu coração que estava angustiado. Versículo de número 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Essa é a mensagem aos nossos corações, meus irmãos. Nós devemos nos aquietar, parar de ficar angustiado, ansioso, pensando o que vai ser de mim, o que vai ser da minha família, o que vai ser do meu emprego, o que vai ser da minha saúde, o que vai ser do mundo, o que vai ser do meu país. Meus irmãos, nós temos que confiar em Deus, confiar no socorro de Deus no momento da tribulação. O mundo todo pode se abalar e a nossa confiança em Deus tem que ser incondicional, independente do nível de tribulação. Porque o salmista ele diz, ainda que a terra se abale, ainda que os montes se abalem nos seios dos mares, ou seja, ainda que haja tsunami, terremoto, ainda que a terra se abale, mesmo assim ele confiou em Deus, ele não temeu as tribulações. Se o salmista fala isso acerca de abalos sísmicos, imagina no que diz respeito a um vírus, uma epidemia. Devemos ser como o salmista, né? Nós devemos tomar os cuidados, devemos ser prudentes, mas nós devemos confiar em Deus, ainda que a terra se abale, ainda que o mundo todo se abale, nós devemos ser confiantes em Deus, por causa do seu socorro, por causa da sua presença e por causa da sua justiça. Que Deus nos abençoe com esta palavra, meus queridos irmãos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É a palavra de Deus para os nossos corações. Vamos orar agora, meus irmãos, para encerrar esse momento de culto, né? Daqui a pouco, às 9h30, nós vamos iniciar a escola dominical para as crianças e às 10 horas da manhã vamos começar a escola dominical para os adultos. Vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por Tua palavra, Pai, que o Senhor nos ajude a pôr em prática a Tua palavra, que o Senhor nos ajude a confiar no Teu socorro, na Tua providência, na Tua presença, confiar na Tua justiça, que o Senhor, Pai, venha nos dar esse espírito de confiança, de fé no Senhor, de confiar no Teu cuidado em nossas vidas, perdoar às vezes as nossas fraquezas e instabilidade, mas que o Senhor venha nos ajudar a aprimorar nossa fé e confiar mais em Ti, Pai. Nós queremos Te louvar pelo Teu cuidado para com a igreja. Ser com cada um de nós, nos abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor.